Olá, sejam bem-vindos. Está começando o Dose Regenerativa. Programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. A sua dose diária do universo regenerativo, trazendo provocações sobre os acontecimentos contemporâneos. Falando de comportamento das pessoas, atualidades e, é claro, sempre com uma dose de consciência regenerativa. Olá! Hoje vamos mergulhar numa questão que, olha, parece até piada pronta, mas é a realidade brasileira. A gente tem bilhões mesmo, de reais em fundos climáticos. Bilhões disponíveis, né? Exato. Pensa só, o Fundo Clima com mais de 11 bilhões de reais previstos só para 2025. E tem ainda aquele projeto super ambicioso, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, falando em 125 bilhões. É muito dinheiro, sem dúvida. Pois é, o dinheiro, em tese, tá lá. A urgência do clima nem se fala. O Brasil vai sediar a COP30 em Belém. Mas, na prática, para quem tá ali na ponta, sabe, tocando o projeto de reciclagem, de energia limpa, de economia circular... Principalmente as pequenas e médias empresas, né? As PMEs. Isso. Para elas, acessar essa grana toda é, sim, uma verdadeira corrida de obstáculos. Quase impossível. É um paradoxo que chama muita atenção. Porque são justamente essas empresas menores, as PMEs, que muitas vezes são cruciais. Elas estão ali no dia a dia, implementando as soluções, sabe? Gerando impacto real na base. E o sistema parece que foi feito para deixá-las de fora, né? Exatamente. Parece desenhado para manter elas longe do dinheiro, que poderia escalar essas soluções que elas já têm. Então a nossa exploração hoje vai focar justamente nisso. Tentar desvendar que barreiras são essas que travam esse fluxo de dinheiro que é tão essencial. E para fazer essa análise, a gente está se baseando em material bem completo, né? Dados oficiais do BNDES, leis, informações de ministérios, estudos de setor, casos práticos. Isso. A ideia é juntar tudo para entender o porquê. Por que com tanto dinheiro aparentemente disponível e com um tema tão relevante, o acesso é tão restrito? Principalmente para quem mais precisa e para quem executa as ações lá na ponta mesmo. Ok, então, vamos desembrulhar isso. Por onde a gente começa? Talvez dando uma olhada geral nesses fundos? Boa ideia. Acho que vale a pena começar pelo principal jogador desse campo, que é o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, o famoso Fundo Clima. Ah, sim, o Fundo Clima. Ele foi criado por lei lá em 2009 e quem opera ele é o BNDES. Digamos, o grande instrumento do governo federal para financiar projetos que ou reduzem emissões de gases de efeito estufa ou ajudam o país a se adaptar às mudanças climáticas. E para 2025 são 11,2 bilhões, né? Não é pouco dinheiro. Ele tem divisões tipo indústria verde, transição energética, florestas. E isso, são 7 modalidades no total. E o acesso pode ser de 2 formas. Ou direto, a empresa pede para o BNDES analisar, que imagino que seja mais complicado, mais. Ou pode ser indireto, que é via outros bancos, agentes financeiros credenciados pelo BNDES. E mesmo esse indireto ainda se divide em automático e não automático. Mas é aqui que os problemas começam a aparecer, de fato. Entendi. E antes da gente entrar nessas barreiras do Fundo Clima, você mencionou outro fundo grande, o TFF? Ah, sim, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Esse é uma proposta brasileira bem inovadora até. A ideia é captar lá fora, no mercado internacional, uns 125 bilhões. 125 bilhões. É muita coisa. Muita. A ideia é pegar esse dinheiro a juros baixos e investir aqui com retorno maior e a diferença, o spread, remunera os países que conservam suas florestas tropicais. Interessante o modelo. E quando isso sai do papel? A previsão de lançamento é na COP30, em Belém, em novembro de 2025. Já tem apoio inicial de alguns países, BRICS, organismos internacionais. Tem potencial para ser um novo paradigma, mas hoje ainda é uma promessa. O problema real de acesso, o que a gente vive agora, está nos mecanismos que já existem, como o Fundo Clima. Ok, foco no presente então. Voltando para o Fundo Clima, e talvez outros que existem, como o Fundo Amazônia, ou mesmo recursos internacionais como o Fundo Verde do Clima, o GCF? Sim, existem outros, mas muitos com critérios bem específicos e também complexos. Tá. O dinheiro está lá.
em diferentes potes. Porque afinal é tão difícil pegar essa grana. Qual é o primeiro muro que uma PME encontra pela frente? Olha, o primeiro muro é financeiro e é bem alto. O valor mínimo exigido por o projeto, para conseguir financiamento direto do BNDES pelo Fundo Clima, o projeto tem que ser de, no mínimo, 20 milhões de reais. 20 milhões? Peraí, vamos traduzir isso para o chão de fábrica. Uma prensa moderna para reciclagem, sabe? Importada, talvez. Custa o quê? Uns 4 milhões de reais. Por aí, sim. Um caminhão para coleta seletiva, uns 700 mil. Equipamentos menores, que cooperativas usam muito, ficam ali entre 45 e 80 mil reais. Mesmo uma linha completa de reciclagem, tá? Uma linha boa, 1.000 quilos por hora, dificilmente passa de 12 milhões, incluindo tudo. Exato. Seu ponto é perfeito. Então, essa exigência de 20 milhões já tira do jogo de cara a imensa maioria dos projetos que realmente importam lá na ponta. Precisamente. É o que eu chamo de... é quase um absurdo central dessa história. Pensa numa empresa de reciclagem de papel, Maparista. Uma empresa média para grande no setor, que processa, sei lá, 36 mil toneladas por ano. Nossa, isso evita cortar muita árvore. Muita. Centenas de milhares de árvores por ano. Um impacto ambiental gigantesco, né? Essa empresa talvez precise de 5 milhões, 8 milhões, 10 milhões para modernizar uma linha, para comprar um equipamento novo, para expandir um pouco. Mas como o projeto dela não bate os 20 milhões... Ela nem pode pedir direto para o Fundo Clima. Não pode. Fica excluída do acesso direto. É como você falou, é construir uma estrada onde só tanque de guerra consegue passar. O veículo comum, que faz o transporte do dia a dia, não entra. E não é só o tamanho do projeto, né? O tamanho da empresa também é uma barreira. Sim, essa é a segunda barreira financeira muito ligada à primeira. A exigência de faturamento anual da empresa. Para ter acesso direto ao BNDES, a empresa precisa faturar mais de 100 milhões por ano. 100 milhões. De novo, parece um número totalmente fora da realidade de setores essenciais para a economia verde. Aquela nossa recicladora de papel, que processa 36 mil toneladas por ano, que já é considerada grande no setor dela... Dificilmente fatura mais que 50, 60 milhões, né? Pois é. Uma recicladora de plástico, que processa umas 500 toneladas por mês, que também é um volume considerável, também fica bem abaixo desses 100 milhões de faturamento anual. Fica muito abaixo. Ou seja, o sistema filtra pelo tamanho do projeto e pelo tamanho da empresa, ignorando completamente o impacto ambiental que ela está gerando ali na ponta. Exato. Ignora a eficiência ambiental ou o impacto social, muitas vezes. E some a isso uma terceira barreira financeira, que é a questão das garantias e das contrapartidas. Ah, as garantias. Sempre um problema para a PME. Sempre. Primeiro, porque geralmente elas não têm, assim, 20 milhões em imóveis ou equipamentos livres, sem outras dívidas atreladas, para oferecer como garantia real. E segundo, tem uma dificuldade enorme dos bancos em avaliar e aceitar como garantia os próprios ativos verdes que estão sendo financiados. Como assim? Não aceitam um painel solar ou a máquina de reciclagem como garantia? Muitas vezes não, ou avaliam por um valor muito baixo. Porque são tecnologias mais novas, o mercado de revenda é incerto, a avaliação é mais complexa do que a de um imóvel, por exemplo. Então, a PM fica sem ter o que oferecer. E ainda por cima tem que dar uma contrapartida. Colocar dinheiro próprio? Isso. É exigência de contrapartida financeira. Geralmente pedem que a empresa banque entre 20% e 40% do valor total do projeto, com recursos próprios. Mas espera aí, se a empresa está buscando fundo, é justamente porque ela não tem esse capital sobrando. É o ciclo vicioso clássico. Quem mais precisa do recurso é quem tem mais dificuldade em atender essa exigência. Se a empresa tivesse esses 20, 30% do valor do projeto em caixa, talvez nem precisasse do financiamento, ou precisaria de um valor bem menor. Entendi. Barreiras financeiras pesadíssimas. Valor mínimo do projeto lá em cima, faturamento da empresa idem, dificuldade com garantias e ainda ter que botar dinheiro na frente. Mas imagino que a saga não termine aí. A famosa burocracia brasileira deve dar as caras, né? Ah, sim. Agora a gente entra no que podemos chamar de labirinto burocrático. É a quarta barreira. A lista de documentos exigidos é assustadora. Tipo o quê? Olha, vai desde licenças ambientais completas, e aqui tem um detalhe. Para projetos inovadores, tipo de economia circular, às vezes nem existe uma categoria de licenciamento bem definida, o que já complica tudo. Nossa. Até
plano de negócios super detalhado, projeções financeiras complexas, balanços auditados dos últimos anos, demonstração de resultado do exercício, DRE, dos últimos 3 anos, todas as certidões negativas de débitos CNDs possíveis e imagináveis. Federal, estadual, municipal. Meu Deus. Só de listar isso tudo já parece um projeto à parte. Contratar alguém para juntar tudo isso deve custar uma fortuna. E custa? É exatamente esse o ponto. Elaborar um plano de negócios no nível exigido, fazer as projeções, conseguir toda a documentação certinha, muitas vezes a PME precisa contratar uma consultoria especializada. E aí estamos falando de custos que podem variar, sei lá, de 50 mil a 200 mil reais. 200 mil reais só para preparar a papelada, sem garantia nenhuma de aprovação. Exatamente. Para uma PME, gastar isso antes mesmo de saber se vai conseguir o dinheiro já é um impeditivo enorme. Muitas desistem só por causa disso. Faz todo sentido. E mesmo que a empresa, heroicamente, consiga vencer essa maratona da papelada, ainda tem o tempo de espera, né? Imagino que não seja rápido. De forma alguma. Essa é a 5ª barreira, o tempo de aprovação, que eu chamo de tempo geológico. A análise e a aprovação de um projeto desses pode levar de 6 meses a 2 anos. 2 anos? Sim, 2 anos. Agora imagina isso em setores que mudam muito rápido, como tecnologia limpa, energia renovável. Em 2 anos, o preço do equipamento que você queria comprar já mudou completamente. A tecnologia pode ter sido superada, a regulamentação do setor pode ter mudado. A janela de oportunidade de mercado se fechou. Exatamente. Você perde o timing. Fora o custo indireto disso. Manter uma equipe dedicada acompanhando o processo, ter que ficar atualizando documentos que vão vencendo no meio do caminho, é um desgaste enorme. Nossa, parece realmente um sistema desenhado para desencorajar e não para facilitar o acesso. E além da burocracia e do tempo, os próprios critérios de avaliação podem ser um problema. Tipo, o que é considerado elegível? Podem, sim. Essa seria a 6ª barreira, a rigidez dos critérios de elegibilidade. Os fundos compreensivelmente precisam de métricas para avaliar os projetos. Uma métrica muito comum é a quantidade de toneladas de CO2 equivalente que o projeto vai evitar. O que é importante, claro, sem dúvida. Mas às vezes essa métrica é rígida demais e acaba não capturando todo o benefício ambiental de um projeto. Pensa num projeto de reciclagem que lida com vários tipos de materiais ao mesmo tempo. Ou um projeto de agricultura regenerativa. Que melhora o solo, a água, a biodiversidade. Isso, ele tem múltiplos benefícios ambientais, mas talvez ele não pontue tão bem especificamente na métrica de redução de CO2. E aí ele pode acabar sendo excluído ou perdendo prioridade para um projeto que foca só em CO2, mesmo tendo um impacto ambiental geral, holístico, talvez até maior. Falta flexibilidade para avaliar o impacto real. Entendi. E a transparência nesse processo todo? A empresa que teve o projeto negado, ela consegue saber exatamente por quê? Fica claro por que um projeto passa e outro não? Olha, aí a gente toca num ponto muito sensível. A 7ª barreira, que é a falta de transparência e os problemas de governança. Geralmente, falta clareza sobre como os projetos são avaliados, quais critérios têm mais peso na decisão final, por que exatamente um projeto foi aprovado e outro rejeitado. A empresa não recebe um feedback detalhado. Raramente. O feedback costuma ser genérico, o que dificulta muito o aprendizado e a melhoria para uma próxima tentativa. Além disso, os dados agregados sobre aprovações e rejeições por setor, por região, por tipo de projeto, eles não são divulgados de forma aberta e detalhada. Isso dificulta o controle social, né? Saber para onde o dinheiro está indo de fato. Exatamente. É dinheiro público ou com algum tipo de subsídio público ou benefício fiscal, deveria ter uma transparência muito maior. E isso nos leva a uma questão mais ampla de governança. Que seria? Quem toma as decisões? Os comitês gestores desses fundos muitas vezes têm uma composição que não reflete a diversidade da sociedade ou dos setores que precisam dos recursos, a pouca participação da sociedade civil organizada ou de representantes de setores mais pulverizados, como o da reciclagem, por exemplo. Falta o olhar de quem está lá na ponta, vivendo aquela realidade. Falta.
Falta um controle social mais efetivo, faltam relatórios de desempenho mais detalhados, plataformas digitais onde se possa consultar o andamento dos processos. A governança ainda é um pouco fechada. Ok, então já passamos por barreiras financeiras, burocráticas, de tempo, de critérios, de transparência. Ufa, tem mais? E a capacidade técnica das próprias PMEs para lidar com tudo isso? Tem mais, sim. Essa é a 8ª barreira, a lacuna de capacitação técnica. Preparar um projeto robusto para esses fundos exige um conhecimento muito específico e multidisciplinar. Precisa de gente que entenda de engenharia do projeto, de finanças, de modelagem econômica, de legislação ambiental, de gestão. Uma PME raramente tem toda essa expertise dentro de casa, né? Muito raramente. Elas são focadas no negócio delas. Aí, como a gente já falou, contratar consultoria externa é caro. E para complicar, às vezes falta até uma padronização nos critérios de análise técnica usados pelos próprios bancos ou pelo BNDES. Um analista pode ter uma interpretação, outro pode ter outra. Isso gera ainda mais incerteza para a empresa. Tudo isso que você descreveu até agora, os valores mínimos altíssimos, o foco em empresas com faturamento gigante, a burocracia complexa, isso me soa muito como um modelo histórico do BNDES, né? Aquele modelo focado em financiar os campeões nacionais, as grandes indústrias. Você tocou num ponto fundamental. Essa é a 9ª barreira, que é uma barreira mais estrutural. O modelo de financiamento ainda é muito concentrador. E esse modelo não conversa com a realidade da economia verde, da economia circular, que é muito mais distribuída, pulverizada. Certo. Exatamente. O BNDES teve um papel histórico importantíssimo na industrialização do Brasil. Financiando grandes projetos, grandes empresas, ninguém nega isso. Mas a economia de baixo carbono, a bioeconomia, a economia circular, elas funcionam de outra forma. Elas dependem de uma rede enorme, capilar, de pequenas e médias empresas inovadoras espalhadas pelo território. O modelo tradicional de financiamento, focado em poucos e grandes, simplesmente não se adaptou a essa nova realidade. O exemplo da reciclagem que a gente usou é perfeito para ilustrar isso, né? Para a reciclagem funcionar de verdade no Brasil, com 5.571 municípios, você precisa ter milhares de pequenas e médias empresas fazendo a coleta, a triagem, o processamento, perto de onde o resíduo é gerado. É impossível ter um campeão nacional da reciclagem que domine mais que, 2% do mercado. A natureza do setor é pulverizada. Então, um modelo de financiamento que só olha para projeto de 20 milhões para cima, ou para empresa que fatura mais de 100 milhões, ele entra em conflito direto com a estrutura necessária para esse setor funcionar. Entra em conflito total. E aí cria-se aquele ciclo vicioso que a gente mencionou. O dinheiro não chega nos agentes que estão lá na linha de frente, fazendo o trabalho sujo e gerando maior impacto agregado na ponta, e muitas vezes esses agentes menores nem ficam sabendo direito que esses fundos existem ou como funcionam. Deve ter uma barreira de informação também. Com certeza, é a 10ª barreira, a assimetria de informação e de acesso. As PMEs, especialmente as que estão fora dos grandes centros urbanos, muitas vezes nem sabem que esses recursos existem. Ou se sabem, a informação chega de forma muito institucional. A linguagem nos sites oficiais é super técnica, difícil de entender. Faltam eventos de capacitação, workshops no interior. Falta uma comunicação mais direcionada, mais acessível para esse público. A informação acaba ficando concentrada nas empresas maiores, mais bem estruturadas, que têm gente dedicada a buscar essas oportunidades. Ok. E a alternativa seria o acesso indireto via bancos menores, agentes financeiros credenciados. Isso funciona melhor? Deveria funcionar melhor, mas na prática também enfrenta problemas. Essa é a 11ª e última barreira que a gente pode listar: a inadequação dos intermediários financeiros. Como assim? Muitos bancos e agentes financeiros credenciados, principalmente os menores ou os que não têm tradição em financiamento de projetos de infraestrutura ou indústria, simplesmente não têm expertise técnica para analisar um projeto de sustentabilidade ou de economia circular. Eles não entendem do assunto. Não entendem, podem acabar recusando um projeto excelente por puro desconhecimento ou por achar muito arriscado. Ou, ao contrário, podem aprovar projetos que são menos impactantes do ponto de vista ambiental, mas que são de setores ou tecnologias com os quais eles já estão mais familiarizados
E os incentivos para esses bancos não podem não estar alinhados com o objetivo do fundo, né? Exatamente. Muitas vezes o incentivo para o banco intermediário está atrelado ao volume financeiro que ele consegue repassar. Isso naturalmente leva ele a priorizar poucos projetos grandes, que dão menos trabalho e geram mais volume, em vez de muitos projetos pequenos e pulverizados, mesmo que estes últimos tivessem um impacto ambiental relativo maior. Ou seja, o acesso indireto também acaba perpetuando a concentração. Nossa, é uma lista impressionante de obstáculos. É quase um milagre quando uma PME consegue acessar esses fundos, então. Vamos só revisitar rapidinho aqueles exemplos práticos para amarrar tudo isso na cabeça? A recicladora de papel. Processa um volume bom, 24 mil toneladas por ano, salva umas 400 mil árvores. Precisa de 5 milhões para modernizar. Fatura uns 30 milhões por ano. Resultado prático. Barrada no acesso direto. Por quê? Porque o projeto é menor que 20 milhões e o faturamento é menor que 100 milhões. Fim da linha no acesso direto. Energia solar distribuída para PMEs instalarem nos seus telhados ou em pequenos parques. Um projeto típico para uma PME é 1 megawatt de potência. Custa hoje uns 3 milhões de reais. Tem um retorno ótimo, gera energia limpa localmente, alivia a rede, mas, individualmente, cada projeto desses está muito abaixo dos 20 milhões. Se a gente tivesse um mecanismo para juntar, sei lá, 100 projetos desses. Seria um investimento total de 300 milhões, 100 megawatts de energia limpa. Um impacto enorme. Enorme. Mas o acesso direto é inviável para cada um deles isoladamente. E faltam mecanismos eficientes e ágeis para agregar esses projetos menores num pacote que seja financiável pelo modelo atual. E o último exemplo, de eficiência energética numa indústria. Mesma história. A empresa tem um projeto super bem desenhado, custa 8 milhões de reais, vai reduzir o consumo de energia em 30%, cortar 2.000 toneladas de CO2 por ano. Um projeto com custo-benefício excelente. Mas não atinge o piso dos 20 milhões. Não atinge. Fica de fora do acesso direto. Tem que tentar o indireto, com todas aquelas incertezas que a gente falou sobre a expertise e os incentivos dos bancos intermediários. Ok, acho que o cenário ficou bem claro. Temos um sistema que, na prática, acaba excluindo muitos dos atores que mais poderiam usar esses recursos de forma eficiente e capilarizada para o bem do clima. Quais são as consequências disso tudo no quadro geral do Brasil? olha, se a gente conecta todos esses pontos, as consequências são bem preocupantes. A primeira, e talvez a mais óbvia, é a subutilização dos próprios recursos disponíveis. Aquele dado que você mencionou no início, de quase 150 milhões de reais parados no Fundo Clima no final de 2018, mesmo com demanda existindo, mostra isso. O dinheiro está lá, mas as barreiras são tantas que ele não consegue ser totalmente aplicado na velocidade e na escala necessárias. E corre-se o risco de financiar projetos menos eficientes só porque são grandes. Exatamente. Pode acontecer de um projeto grande, que atenda aos requisitos de valor mínimo e faturamento, será aprovado mesmo tendo um custo por tonelada de CO2 evitada mais alto do que vários projetos menores e mais eficientes que ficaram de fora por causa das barreiras. Ou seja, não estamos necessariamente alocando o recurso onde ele traria o maior impacto climático por real investido. Faz sentido. E imagino que isso também acabe piorando a concentração de riqueza e de desenvolvimento no país, né? Sem dúvida. Esse é o segundo impacto importante: a concentração setorial e regional. O dinheiro, por causa dessas barreiras, tende a fluir mais facilmente para setores que já são mais estabelecidos, mais organizados, como papel e celulose, petroquímica, mineração, e para empresas que estão localizadas nos grandes centros urbanos, no sul e sudeste, que geralmente têm mais estrutura para montar os projetos e navegar na burocracia. Enquanto setores emergentes, como o da bioeconomia na Amazônia, ou empresas em regiões mais pobres, ficam para trás. Ficam à margem. Isso acaba perpetuando as desigualdades regionais que a gente já tem no Brasil. O dinheiro do clima não chega onde poderia fazer mais diferença também do ponto de vista social e de desenvolvimento regional. E a inovação, as novas tecnologias, as startups verdes que estão surgindo com soluções diferentes, como elas ficam nesse cenário? Elas sofrem um impacto muito negativo. Essa é a terceira consequência grave. As startups que estão desenvolvendo tecnologias limpas, disruptivas, que operam com modelos de negócio inovadores, muitas vezes precisam de investimentos menores, mas em fases mais iniciais, e com um perfil de risco diferente.
Elas têm uma dificuldade imensa de se encaixar nesses modelos de financiamento mais tradicionais e burocráticos. Sem acesso a financiamento na hora certa, elas morrem na praia. Muitas morrem. Ou então, as que conseguem sobreviver podem acabar buscando investimento fora do país. Ou a gente corre o risco de simplesmente atrasar a adoção dessas novas tecnologias aqui no Brasil, perdendo competitividade e oportunidades na transição para uma economia de baixo carbono. Então é isso. Voltamos ao paradoxo inicial, mas agora entendendo bem melhor as engrenagens por trás dele. Temos fundos bilionários à disposição, uma necessidade urgentíssima de ação climática, o Brasil querendo ser protagonista nisso, mas, na prática, um sistema financeiro cheio de barreiras financeiras, burocráticas, estruturais, de informação, que acaba afastando o dinheiro justamente de quem mais precisa e de quem poderia gerar um impacto mais pulverizado e talvez até mais eficiente: as pequenas e médias empresas. O sistema atual, talvez sem querer, acaba privilegiando os gigantes de sempre. É um potencial enorme que está sendo desperdiçado, tanto do Fundo Clima, que já existe há anos, quanto do futuro TFF, se ele for desenhado seguindo a mesma lógica e não aprender com esses erros do passado. Manter essas barreiras não é só uma questão de ineficiência na alocação de recursos. Compromete diretamente as metas climáticas que o Brasil assumiu internacionalmente. Compromete nossa imagem como liderança ambiental, especialmente agora com a COP30 batendo a nossa porta, lá em Belém. A reforma desses mecanismos não é só algo desejável, é urgente. Uma reforma profunda, pelo que deu para perceber em toda essa conversa. Sim, muito profunda. E isso nos leva talvez a uma reflexão final, né? Que vai um pouco além de só listar as soluções óbvias. Tem que criar linhas especiais para PMEs, tem que simplificar os formulários, tem que capacitar os bancos. Tudo isso é importante, claro, e a análise que a gente usou como base traz várias dessas sugestões concretas. Mas tem algo mais fundamental aí. Eu acho que sim. Pensando de forma mais ampla, mais estratégica, considerando essa urgência climática que a gente não pode mais ignorar e o potencial gigantesco que o Brasil tem para ser líder nessa transição, como é que a gente pode redesenhar fundamentalmente esses mecanismos financeiros? Como a gente cria um sistema que não apenas tolere ou aceite as PMEs e a inovação na ponta, mas que ativamente busque, catalise, impulsione a ação climática onde ela mais acontece, onde ela mais ferve, que é justamente lá na ponta, com as milhares de pequenas e médias empresas que, no fundo, são a verdadeira espinha dorsal da nossa futura economia verde. Uma pergunta que realmente não quer calar e que vai definir muito do nosso futuro climático e econômico. Isso é consciência regenerativa. Nós somos da B4, a primeira bolsa de ação climática, e mando essa mensagem para todos os refugiados climáticos. Estamos aqui.